olha para você ver que você tá ouvindo a gente, tá vendo a gente nesse podcast aqui agora. Qual que é o recado super importante até esse momento aqui? Cara, você tem que ter um objetivo onde você quer chegar dentro da sua carreira. E a gestão da sua carreira é única e exclusivamente responsabilidade sua. Então, para com essa questão de, pô, a empresa não faz isso por mim, a empresa é isso, a empresa é aquilo. Para com isso, tá? A responsabilidade da sua carreira é sua. Se você entende que você está fazendo o seu papel ali dentro, a mais do que você precisa fazer, você já está na situação que você já pode alcançar um cargo maior e por N motivos, aquela situação não, aquele alinhamento de expectativa que você tem, aquela expectativa que você tem não está alinhado com o que a empresa quer, ou seja, aquela oportunidade não vai acontecer, você tem total direito de encerrar aquele ciclo e começar um ciclo novo. Em outro local, aonde você pode agregar com aquele conhecimento seu, automaticamente você vai ser reconhecido por isso. Então, a gestão da sua carreira é única e de inteira responsabilidade sua, tá bom? Até você fala assim, pô, Edson, mas cara, como é que eu vou trocar de emprego, cara? Eu não sei como é que eu faço. Eu tô 10 anos nessa empresa. A última vez que eu fiz entrevista era totalmente diferente do que é hoje. Como é que eu faço isso? Então a gente do Chão a Gestão, a gente tem, cara, um conteúdo todo voltado para isso, conteúdo onde que ensina você a montar seu currículo de maneira estruturada, de acordo com a vaga que você quer, montar o seu LinkedIn estruturado de acordo com a empresa que você quer trabalhar, as entrevistas, as respostas que são feitas pelos RHs, na maioria das vezes, as perguntas que são feitas, na verdade, né, na maioria das vezes pelos leads que vão te contratar, tudo isso a gente tem uma estrutura ensinando vocês a fazer isso. Hoje vocês não conseguem adquirir isso, né? A gente abre de tempos em tempos, mas eventualmente daqui uns 2, 3 meses talvez a gente vai abrir essa oportunidade de novo. Então fiquem atentos ao nosso conteúdo até vocês terem essa oportunidade lá na frente, tá bom? Mas no frigir dos ovos você vai ter as ferramentas para você fazer essas mudanças de carreira no momento que você achar necessário, achar interessante dentro da sua trajetória aí de trabalho, tá bom? Ô Edson, e a partir dessa fala sua também, acho que eu reforço que a importância de você estar aberto também a isso, né? Eu falo que não adianta eu saber onde eu quero chegar se eu não consigo estar aberto ali, às vezes, muitas vezes, né, para receber um feedback do que o outro tem a dizer. Se eu não estou aberto também para buscar novas oportunidades, para buscar novos conhecimentos, que é super importante. Então, assim, a gente fala muito de competências comportamentais, né, do soft skills aí da vida, que é super importante que eu entenda e que eu perceba o meu comportamento para que a partir daí eu consiga também estar fazendo essa transição e muitas vezes repensar, né? Às vezes a gente age muito no automático, é muito comum, né? Eu falo que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E às vezes a gente não consegue perceber que a gente teve um ato ali que não foi tão legal, que não foi tão assertivo. Então, acho que se eu estou aberto para escutar o que o outro tem a me falar, e muitas vezes o olhar de quem está de fora ali consegue ter uma visão muito mais ampla, eu não vou conseguir avançar. E se eu escuto também e não consigo colocar aquilo em prática, não vai adiantar de nada. Então, eu falo que a autopercepção, o autoconhecimento, eles são assim, fundamentais para essa transição, para eu conseguir chegar em um outro patamar. Porque se eu não consigo escutar, se eu não consigo me perceber, e se eu não, mais do que isso, se eu não consigo agir para conseguir fazer a mudança, de nada vai adiantar, né? Não adianta o meu gestor querer, não adianta a empresa querer, se eu mesma, como colaboradora, não estou querendo. Perfeito, Iago. Show de bola. Cara, vamos aprofundar mais nesse assunto aí que você acabou de pontuar agora. É, muitas das vezes a gente tem um comportamento que a gente não enxerga como um comportamento errado naquele momento, e isso talvez esteja minando você a crescer dentro da sua carreira, né? As empresas, para tentarem mitigar isso, elas meio que desenvolvem algumas ferramentas, ou alguns mecanismos de feedback formalizado, né? Existe, os gestores gostam de dar feedback a todo momento, mas a empresa fala assim, cara, pelo menos uma vez por ano, pelo menos uma vez a cada 6 meses, tem que fazer esse exercício aqui com o seu time de feedback. E esse exercício, ele tem o resultado final de fazer você enxergar coisas que você esteja fazendo, mas não estejam alinhados com o que a empresa espera de você, né? E essas ferramentas vêm do time de RH, de desenvolvimento de pessoas, né? Você poderia falar um pouco mais dessas ferramentas que você já trabalhou, do que é o usual dentro das empresas? Talvez quem está assistindo a gente já passaram por esse momento, mas não saibam que é uma ferramenta e por que essa ferramenta existe, por que ela, qual que é o propósito final dela. Você poderia destrinchar um pouco mais sobre esse assunto para gente? Bacana, bacana. Tem uma ferramenta que, assim, em todas as empresas, na verdade, que eu trabalhei até hoje, sempre tinha essa ferramenta para a gente trabalhar. Não é uma ferramenta necessariamente para dar o feedback, né? Mas é uma ferramenta ali que a gente costuma utilizar bastante para mensurar como que está o desempenho, qual que é a potencialidade desse colaborador.
Então, é o Nine Box, né, que a gente chama. Então, a ferramenta que ela avalia ali como que estão as entregas, né, que a gente fala que é o eixo X ali, realmente. Então, será que eu tenho entregado aí durante o último ano, né, se for anual, se for semestral, enfim. Mas será que essas entregas têm sido abaixo do esperado? Será que tem sido dentro do esperado? Ou será que eu estou conseguindo entregar além? E a gente fala muito de resultado mesmo numérico, né? Como que tem sido as minhas metas? E aí, para que isso aconteça, obviamente, o gestor primeiro precisa deixar muito claro para o seu colaborador quais que são as metas, porque eu não vou conseguir atingi-las se eu não tenho esse conhecimento. Então, eu falo que o primeiro passo é deixar essas metas muito claras, e a partir daí tem esse eixo para que seja avaliado no decorrer do período. E aí tem uma outra vertente que a gente tem uma ferramenta, né, que eu falo que não é para mensurar como que está sendo o feedback, mas sim como que estão sendo as entregas do colaborador. A partir dessa mensuração, aí sim a gente consegue passar um feedback mais assertivo. A ferramenta é o Ninebox, né? Então, em todas as empresas que eu trabalhei até hoje, a gente trabalhou com ela. Então, ali tem um eixo que a gente vai falar muito da performance dessa pessoa. Então, como que tem sido as entregas? E eu falo entregas numéricas de fato, né? Então, será que eu estou entregando abaixo, dentro ou eu tenho ultrapassado o esperado? E aí, nesse eixo, é super importante que a gente consiga deixar muito claro para o colaborador, o gestor, no caso, deixe muito claro para o colaborador quais que são essas metas. Então, se ele não tem essa clareza, né, consequentemente, ele não vai conseguir se esforçar para alcançá-la. Então, um dos eixos é este, e o outro é o eixo ali realmente do potencial. Então, quando a gente vai avaliar o potencial, é quando eu dou um novo desafio para esse meu colaborador, como que ele reage? Ele consegue reagir ali abaixo do esperado, mas uma vez dentro, ele ultrapassa o esperado. Então, a gente fala que esse eixo de potencial, a gente avalia muito o que sai da zona de conforto, né? Olhando muito para o futuro também, né? Então, futuramente, onde que eu enxergo esse colaborador? Em qual cadeira que eu consigo visualizar ele? Então, essa ferramenta, ela se baseia nesses dois eixos, entrega e potencial. E a partir daí, geralmente, no final, faz ali uma mesa de calibração, que a gente costuma chamar. Que é uma mesa em que algumas pessoas envolvidas vão estar participando para avaliar aquele colaborador. Então, o gestor leva ali o seu ponto de vista, mas outras pessoas que, de certa forma, já teve contato com esse colaborador também, vai estar contribuindo nessa discussão. E a partir daí, vai deixar esse colaborador, de certa forma, em um dos quadrantes. E a partir daí é onde a gente começa a trabalhar, né? Então, pode Só, falar. só, só deixando claro aqui. Então, o Nine Box são, em termos Nove de caixas. tradução, são 9 caixas, aí então de 1 ao 9. E dentro de 1 ao 9, eu sou o gestor de um colaborador. Eu falo, cara, o meu colaborador, baseado em tudo isso que você falou, ele tá no box 6. Sim, Beleza. Depois disso, esse box 6 ele é levado para uma mesa de calibração onde outras pessoas avaliam ele. Essas exato. outras pessoas geralmente são pares, são pessoas que tiveram alguma relação. Como é que são essas pessoas geralmente dentro das empresas? Geralmente são outros gestores também. Não tem como eu levar um par meu para falar sobre mim, né? A gente Sim. fala que é até incoerente. Então, geralmente são pessoas ali que estão no mesmo nível hierárquico do meu gestor, mas que uma ou outra ali, de certa forma, teve contato comigo em algum momento da minha trajetória. Hum, Então, a gente sempre fala, né? Quando vai conduzir essa mesa de calibração, a gente sempre sinaliza para que o outro gestor, né, que não seja o meu gestor direto, ele só pontue algo que ele já vivenciou de fato. Não dá para ficar no achismo, né? Eu acho que esse colaborador tem esse perfil. Não dá. Então, a gente sempre fala para trazer dados e fatos de fato, né? hum. De alguma situação que ele já vivenciou. Tá, então, olha que eu tô, olha que eu tô enxergando aqui. E eu tô falando que o meu colaborador ele tá apto para ser promovido num certo momento. Então, outros pares podem vir, pares meus, né, de líderes, podem vir falar assim, cara, esse colaborador seu talvez não esteja preparado para ser promovido agora, não. E no final disso é o que vale, né? Não é o que eu, como gestor direto, falo, é o que a empresa como um todo enxerga sobre aquele cara ali, né? Então, olha para você ver qual a importância do seu relacionamento interpessoal dentro da empresa, né? Muitas vezes você é um cara que o seu chefe fala, você vai lá e executa, obedece tudo, é um cara ali super proativo pro seu chefe, mas quando vem outras pessoas de as outras lideranças, você é aquele cara que não recebe bem comunicação, é sempre reativo quando há algum tipo de questionamento e fala, pô, mas com o meu chefe eu sou bom, o importante é com o meu chefe. Então, nesse exercício, ser bom com o chefe e ruim com o restante não vai adiantar nada, né? Muitas das vezes o cara vai perder essa oportunidade de crescer por conta desse movimento.